Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao culto especial nessa quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. É um prazer muito grande estar com vocês para juntos adorarmos o Senhor na sua santidade. Em nome de Jesus, está dado início ao culto especial nessa quarta-feira e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Eu vou ler na nova versão internacional. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Se você puder, nesse momento eu convido você a dobrar os seus joelhos na presença do Senhor e nós vamos ter uma oração especial feita pelo meu bem. Senhor nosso Deus, obrigada Jesus por mais um culto de oração, estarmos juntos aqui nesta noite, agradecidos ao Senhor pelas bênçãos que tem dado a cada um de nós e também pela oportunidade de te louvar, de te adorar e aprender a Tua Palavra. Amém. Nós agradecemos ao Senhor porque sabemos e sentimos que estás aqui conosco. Abençoe, Senhor, cada lar, cada família, cada pedido de oração que já está sendo colocado aqui no chat à Tua Igreja. Eu te peço que continue conosco, atendendo-nos de acordo com a Tua vontade. Perdoa-nos das nossas falhas, das nossas dificuldades. Nos ajude a Te obedecer, a sermos fiéis. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Te rogo em nome de Jesus. Amém. Amém. Todas as coisas são dele, por ele, pra ele. Todas as coisas são dele, por ele, pra ele. A ele a glória, a ele a honra. Dele é o poder eternamente. A Ele a glória, a Ele a honra. Dele é o poder eternamente. Admiráveis riquezas, notáveis juízos, inexplicáveis caminhos, saber insondável. A Ele a glória, a Ele a honra. Dele é o poder eternamente. A Ele a glória,
Nós agradecemos ao Senhor pela tua existência, agradecemos também pelo privilégio que Ele nos concede de, nessa noite tão especial, estarmos reunidos nas condições de filhos de Deus para cultuarmos ao Senhor, para demonstrarmos ao nosso Pai eterno toda a nossa gratidão, toda a nossa satisfação em tê-lo como nosso Pai. Eu quero dizer a você que você pode interagir com a gente, deixando aqui no chat o seu agradecimento, os seus pedidos de oração, deixando aqui no chat também a sua adoração ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Você pode também compartilhar o link dessa transmissão com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com os seus familiares. Além de compartilhar o link da transmissão, você pode também deixar o seu gostei. Deixe o seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse maravilhoso culto e também sejam fortalecidas, sejam guiadas pelo nosso Deus. Qual é o motivo da sua gratidão? Coloca aqui no chat. Eu sou grato a Deus por mais essa oportunidade que Ele está me concedendo de estar junto com vocês aqui na Igreja Online, adorando ao nosso Deus. Agradeço a Deus também por, nesse momento, ter o privilégio de compartilhar a direção desse culto com meu bem, Raquel Lage, a minha esposa, há 19 anos. É bastante tempo, mas a cada dia eu fico mais grato a Deus pela existência dela, pelo nosso relacionamento. E quero também pedir a vocês que orem para que Deus nos conceda cada vez mais cumplicidade, amor, dedicação e cuidado um pelo outro. E que esse pedido e que essa bênção seja extensiva a todos os casais que estão assistindo esse vídeo, que estão adorando a Deus nesse momento conosco. Nós devemos orar pelo nosso relacionamento. No final do ano passado e durante esses 12 dias desse ano, em todas as minhas orações eu peço ao Senhor para que Ele me conceda a graça, a dedicação e a motivação para amar meu bem, amar minha esposa, a Raquel Lage, assim como Deus me ama, de forma incondicional. Eu descobri que esse é o segredo para não termos problemas no casamento, no relacionamento. É amar nossas esposas assim como Jesus nos ama. Jesus nunca teve problema com sua igreja, porque Ele só a ama. E se você só amarmos nossas esposas, nós não teremos dificuldades. Teremos um relacionamento verdadeiro, teremos um relacionamento de entrega total, assim como Jesus se entregou pela sua igreja, por nós, seus filhos. Nesse momento de gratidão, eu quero dizer a você que você pode também ser grato a Deus, demonstrando a Deus toda a sua gratidão, através de uma entrega especial, de uma doação, consagrando parte dos seus recursos para a manutenção da causa de Deus. Esse canal existe, nós estamos aqui domingo, quarta, sábado, sexta-feira, comunicando a palavra de Deus, porque você tem contribuído com suas doações especiais. Então, nesse momento, nós vamos cantar o hino de número 59 do Inário Louvores ao Rei. Enquanto estivermos cantando, vai estar aparecendo aqui o QR Code. Você pode aproximar a câmera do seu celular e apresentar a sua doação. Mas não apresente apenas a sua doação. Entregue sua vida a Jesus, porque Ele está interessado não nos teus recursos, está interessado na sua pessoa. Então, entregue-se a Deus e consagre parte dos seus recursos através de uma doação especial. Cantemos ao Senhor. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem
nas provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, e em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que em Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascido, ó Deus, da multidão de quanto a ti devemos. Louvamos ao Senhor pela sua entrega e também por sua doação especial. Nunca esqueça, é sua generosidade que, pela graça de Deus, mantém esse ministério, mantém esse canal de bênção alcançando e transformando a vida de milhares de pessoas. Somos gratos por sua entrega, por sua doação e nesse momento convidamos você que pode a dobrar os seus joelhos. Nós teremos uma oração especial. Eterno Pai que está nos céus, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus pelos 12 dias do ano que já passaram. O Senhor nos carregou nos braços, colocou em nossos corações o desejo de te conhecer melhor, de termos um relacionamento verdadeiro contigo. Nós te agradecemos porque nesse momento centenas do teu povo estão reunidos, louvando e agradecendo o teu santo nome. Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus, que perdoe todos os nossos pecados. E nesse momento que vamos ouvir a tua palavra, fala ao nosso coração, Senhor, como nunca falastes antes. Unge tua serva, Raquel Lage, o meu bem, para que possa trazer uma mensagem oportuna, uma mensagem de impacto, uma mensagem que nos leve a uma profunda reflexão sobre o motivo pelo qual estamos nesse mundo. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Abençoe todo o teu povo reunido nesse momento em nome de Jesus. Amém. Estamos ainda na primeira quinzena do primeiro mês do ano de 2022. E certamente você fez algumas metas para esse ano. Talvez as suas metas, talvez você já até tenha quebrado elas. Porque alguém pensa, metas são feitas exatamente para serem quebradas. Mas as pessoas que vivem quebrando suas metas de vida, às vezes vivem também patinando. Deus separou e ungiu e entregou uma mensagem poderosa para a Raquel Lage trazer para nós nessa noite. E o tema é: metas espirituais existem? Eu passo nesse momento a palavra ao meu bem. Peço a vocês que orem para que Deus continue mantendo a brasa do Espírito Santo ardendo em seu corpo, tocando os seus lábios, para que também a palavra possa tocar e transformar os nossos corações nessa noite. É com você, amor. Que a graça de Cristo seja abundante na vida de todos nós como adoradores nesta noite. Amém? Hoje nós vamos falar sobre
a existência ou não das metas espirituais. Como meu bem já disse, quando inicia-se um ano, nós traçamos metas para o ano. E o que são metas exatamente? As metas são alguns marcos com alguma duração determinada e auxilia no desenvolvimento de um projeto. Agora, os objetivos, eles são mais amplos, mais gerais do que as metas. Eles representam o que se quer alcançar ou qual a finalidade daquele projeto. Então, para que um objetivo seja alcançado, em geral, criam-se metas. E as metas, elas podem ser relacionadas a diversos alvos, né? A diversos objetivos. Quando se fala em metas, coloque aqui no chat para mim o que você pensa. Eu vou dizer algumas coisas que eu penso. Por exemplo, eliminar peso. A gente sempre fala assim, no próximo ano eu vou eliminar tantos quilos, né? A gente tem essas metas. Então, a meta aqui é eliminar peso. Agora, qual o objetivo para você alcançar essa meta? O que você precisa fazer? Então, você vai determinar fazer exercício físico, fazer caminhada, frequentar academia ou decidir por uma dieta mais saudável, com mais comidas cruas, com mais frutas, enfim. Para que você alcance a meta de eliminar peso, você precisa determinar esses objetivos. A segunda coisa que eu penso, que me veio à mente, é, por exemplo, ler um livro por mês. Quando a gente inicia o ano, a gente fala assim, puxa, no ano passado eu não li nem 3 livros. Não, eu preciso ler um livro por mês. Então, se você tem uma meta de ler um livro por mês, qual o segundo passo para que você consiga alcançar essa meta? Definir o objetivo. Então, o que eu vou definir? Já vou selecionar os 12 livros que eu preciso ler no ano. E vou colocar eles na ordem ou na frequência que eu vou ler. Talvez você consiga fazer outros objetivos para que isso seja um incentivo para você alcançar essa sua meta. Vamos pensar em um terceiro exemplo para a gente fechar aqui. Fazer uma viagem. Às vezes a gente inicia o ano já pensando na viagem do final do ano. Então, a meta no final desse ano é fazer a viagem X. E aí, quais são os objetivos para que você consiga fazer essa viagem? Talvez economizar com X comidas que você come quando sai na rua? Ou talvez economizar com alguma outra coisa? Ou guardar tantos % do seu dinheiro mensal? Então, metas e objetivos, eles estão extremamente ligados. Não dá para alcançar uma meta sem definir os objetivos. E é por isso, como meu bem disse, que muitas das vezes nós traçamos várias metas no início do ano e chegamos ao final do ano e não alcançamos nenhuma delas ou parte delas. É porque não definimos exatamente quais são os objetivos. Outra coisa que nós precisamos pensar em relação às metas, quando traçamos muitas metas, a gente dificilmente consegue cumpri-las, porque é muita coisa para nossa mente pensar, é muita coisa. Então, começar aos poucos faz mais sentido e faz com que a gente, quando realiza uma, se incentive a continuar a realizar as outras que a gente ainda tem. Agora eu quero falar sobre metas espirituais. Será que elas existem? Porque quando a gente pensa na nossa vida espiritual, parece que é algo que não é palpável, parece que a gente não consegue visualizar, né? Quando a gente fala em metas materiais, eu penso que é algo mais palpável. Então, se eu economizar X por mês, eu vou alcançar meu objetivo para a viagem de final do ano. Não parece ser mais palpável? Agora, metas espirituais, para crescimento espiritual. Nós pensamos em crescimentos materiais. E por que não em crescimento espiritual? Vamos então hoje falar sobre metas espirituais. Vamos falar sobre nosso crescimento espiritual, porque entra ano e finda-se ano. Inicia-se mês, termina-se mês. Fazemos aniversários e continuamos cada vez mais
decrescendo espiritualmente. E nosso objetivo não é decrescer espiritualmente, nosso objetivo é crescer espiritualmente. Então, o crescimento espiritual, ele se baseia-se em 3 regrinhas, mais ou menos. Nós vamos falar basicamente sobre essas 3 regrinhas. A primeira é que ele é uma escolha. Assim como você escolhe uma meta para o seu ano, uma meta material, você também pode escolher uma meta espiritual. Então, primeiro que o crescimento espiritual é um presente de Deus para a nossa vida. Deus está conosco, Ele quer fazer com que nós cresçamos espiritualmente. E depois, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, diz que exige um esforço. Eu quero crescer espiritualmente, mas eu vou ficar esperando, só ouvindo as mensagens aqui na igreja online e tudo mais. Não é exatamente só isso. É necessário um esforço. Porque nós somos assistidos, acompanhados, ajudados, auxiliados pelo Espírito Santo. Mas nós precisamos nos esforçar e o Espírito Santo vai nos ajudar. E assim nós vamos crescer espiritualmente. É uma ajuda, é um conjunto, é uma parceria, né? A gente precisa escolher, a gente precisa decidir. O Espírito Santo vai nos ajudar a fazer as outras coisas nessa caminhada do crescimento espiritual. E nós somos muito abençoados quando nós vivemos uma vida cristã com responsabilidades. A nossa vida cristã exige de nós responsabilidades. Não podemos fazê-las de qualquer jeito. E, às vezes, nosso crescimento espiritual, também nós falamos então sobre a primeira regrinha, que nós precisamos escolher. A segunda regrinha é que o crescimento espiritual, ele é, às vezes, dificultado pela baixa autoestima. Sim, a baixa autoestima influencia no nosso crescimento espiritual. Como assim? Então, eu preciso estar com a autoestima alta, né? Para poder ter um crescimento espiritual? Vamos então explicar aqui. Por que influencia? Porque muitos de nós cristãos vivemos frustrados, reclamando, vemos que não somos capazes de nada, de atingir nenhum nível elevado no crescimento espiritual. A gente olha as histórias da Bíblia, vê uma história como a de Abraão, o pai da fé, que teve uma fé tão grande que estava disposto a sacrificar o seu filho por amor a Cristo. E a gente pensa, não, eu nunca vou chegar a essa altura. Ou seja, a gente se diminui, né? Nós vivemos uma vida tão miserável conosco mesmo que a gente está o tempo todo pensando que não somos capazes de nada. E muitos de nós não crescemos por falta de cuidado mútuo, por falta de pensar que aqui na igreja eu preciso cuidar do meu irmão e o meu irmão precisa cuidar de mim. Eu preciso discipular o meu irmão e meu irmão precisa me discipular. Nós precisamos nos ajudar. É um conjunto. E muitas vezes nós não crescemos por falta desse cuidado. Nós não nos importamos em cuidar. Obviamente, os outros não se importam em cuidar e assim não somos cuidados. E isso não promove crescimento. E quando o cuidado acontece, nós promovemos um crescimento mútuo, um crescimento em conjunto. E muitas pessoas deixam de frequentar os cultos, frequentar a igreja, aquele convívio cristão onde nós nos fortalecemos, porque acha que não tem um amigo ou não tem uma parceria, alguém que está ali comigo, que está me incentivando, me orientando. Não tem um relacionamento nem com Deus e nem com os irmãos. E a terceira regrinha para que nós possamos ter um crescimento espiritual é que Deus, primeiro Ele nos ordena a crescer. E depois Ele fala sobre algumas atitudes que nós cristãos temos que ter para esse crescimento acontecer.
E como saber que o meu crescimento espiritual está acontecendo? Se isso, nós já conversamos que é algo que parece não ser palpável, como saber? Então, como acontece com as empresas que estabelecem metas para o mês? Não sei se vocês já repararam, mas nas lojas, supermercados, existem aqueles painéis próximo aos caixas, onde tem a foto do funcionário do mês. Aquele funcionário que alcançou as metas estabelecidas pela empresa. Então, quando nós procuramos alcançar as nossas metas espirituais, como é que nós vamos senti-las? Será que vai estar num painel? Será que vai ser apresentado para a gente? Assim, o Deus vai falar conosco, olha, você alcançou a meta, pode ficar tranquilo aí, que não precisa mais nada, você atingiu aí o seu nível. Será que é assim como acontece nas empresas? Não exatamente assim. Assim como nas empresas, quando uma meta é alcançada, outras são estabelecidas, na nossa vida espiritual, a mesma coisa. Então, nós precisamos atingir as nossas metas para termos sucesso espiritual. E qualquer área da nossa vida, nós precisamos nos dedicar para alcançarmos esse sucesso espiritual. Na vida cristã, nós precisamos de perseverança, precisamos de domínio próprio, precisamos de renúncia e abnegação. São coisas que vão fazer com que a nossa vida espiritual se torne mais palpável, se torne mais perceptível. Quando aquilo que uma vez era um problema para eu renunciar, agora já não é mais. Digamos que o alimento X, que é prejudicial à saúde, eu não vivia sem. Mas eu orei a Deus e Deus me ajudou, o Espírito Santo esteve comigo nas oportunidades para eu me alimentar daquele alimento. E agora não é mais um problema para mim, eu posso ver. Olha que lindo esse crescimento espiritual. Através da renúncia, da abnegação, você avançou no crescimento espiritual. Então se tornou para você mais palpável, mais visível, mais perceptível. O atleta, quando ele alcança a sua meta, significa que ele foi disciplinado e estabeleceu os seus objetivos diários. No nosso crescimento espiritual, nós precisamos ser disciplinados e estabelecer os nossos objetivos diários para alcançar as nossas metas espirituais. Então, assim como nas empresas, nós cristãos precisamos perseverar no alcance das nossas metas espirituais. Agora nós vamos ver 2 tipos apenas de metas espirituais que fazem a diferença na nossa vida cristã. Poderíamos falar de mais, mas vamos falar sobre duas apenas. Vamos falar sobre as metas comportamentais. O que significam elas? Então, quando Jesus ele sugeriu isso, ele falou aos seus discípulos sobre discipular outras pessoas. Isso nós vimos lá no texto que lemos para a introdução do nosso culto. Então, um discípulo, ele precisa se tornar como seu mestre. Discípulo, aquele que segue, alguém. Então, quando existe até aquele texto, que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, há alguns objetivos. Olha como que Jesus ele deu a meta e deu os objetivos. A meta, vir após mim. Agora, quais são os objetivos para alcançar esse seguir a Jesus? Negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir. Então, ele deu a meta e 3 objetivos. Vamos lá. Então, um discípulo, ele deve se tornar como seu mestre. Lá no livro de Lucas, vamos ler. Capítulo 6, versículo 40. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre.
Olha que interessante. O discípulo, ele segue, ele não está acima do mestre, mas se ele for bem preparado, ou seja, se ele alcançar as metas, se ele alcançar a meta, se ele for disciplinado e fazer todos os objetivos certinhos, ele alcança a meta de ser tão bem preparado quanto o seu mestre. Olha que interessante. Jesus também disse lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha como que aqui a gente vê uma meta e alguns objetivos. Primeiro, para que nos tornemos discípulos de Jesus, nós precisamos ir. Então, meta, tornar-se um discípulo de Jesus. Agora, quais são os objetivos que nós vemos nesse texto? Ir, olha, portanto, vão. Agora, façam discípulos de todas as nações. Terceiro objetivo, batizar. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante como que Jesus ele dá. Ele não quer que a gente fique idealizando, a gente não precisa ter trabalho e idealizar nossas metas espirituais. Ele já nos dá tudo pronto. A gente só precisa nos esforçar, a gente precisa determinar a cumprir para que a nossa vida espiritual cresça. E Paulo ele deixou bem claro que esse é o objetivo da nossa redenção. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, fala que sejamos, diz assim, que o desejo de Deus é que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Se esse é o desejo de Deus, e Ele dá as metas e os objetivos para que nós possamos alcançar esse desejo, estamos perdendo tempo ou não? Por que a nossa vida espiritual está tão estática? E à medida que estamos sendo transformados, essa transformação é a imagem de Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Que maravilhoso essa transformação. Transformados até chegarmos à estatura de pessoas perfeitas na nossa esfera em Cristo Jesus. Então, assim como um elemento essencial para alcançar a meta do crescimento espiritual é importante na nossa vida, nós devemos procurar ser semelhantes a Cristo, renovando o nosso comportamento em conformidade com o exemplo que Jesus nos deu. E isso envolve crescimento, esse crescimento envolve conhecimento da palavra de Deus. Não é apenas procurar uma meta. Eu vou estudar a lição todos os dias, mas eu posso fazer algo mais também? Ou eu vou frequentar os cultos nos dias de culto. Que ótimo! Depois que você alcançar essa, o que mais eu posso fazer? Vou continuar essa, não é deixar essa para trás. Vou continuar nessa meta, porque agora ela já vai virar uma rotina para mim, ela já vai virar algo normal para mim, já não vai ser mais uma dificuldade. É como a alimentação, a renúncia, a abnegação que nós conversamos anteriormente. Antes eu tinha dificuldade de frequentar os cultos dias de domingo e quarta à igreja. Ai, dá muito trabalho, sempre chove, ai, é de noite, e com criança, enfim. Vou só no sábado mesmo. Mas depois que eu comecei a frequentar, foi tão gostoso, tão maravilhoso. E agora eu já não tenho mais aquela dificuldade de não ir. Qual agora é a segunda meta? E como eu vou alcançar? E assim vai o crescimento espiritual. Então vamos ver o que Paulo ele nos ordenou? Lá no livro de Pedro,
2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lá fala assim, ó. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Olha que maravilhoso. Cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conhecer está intimamente ligado a buscar a palavra de Deus. O conhecimento, ele não se baseia apenas em um conhecimento teológico acadêmico, mas um conhecimento pessoal, uma vivência pessoal através do nosso desenvolvimento de caráter. Não existe aquele negócio de eu nasci assim, aquela síndrome, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Nós precisamos viver uma transformação. E por isso mesmo, nós devemos nos empenhar, lá em 2 Pedro 1, versículo de 5 a 8, diz, para acrescentar à fé a virtude o conhecimento, o conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade ao amor. Veja que interessante essas metas, para que nós cresçamos, essa meta, né? Para que nós cresçamos, olha só os objetivos, como que Pedro, aqui, ele, em sua segunda carta, ele já coloca especificados os objetivos, o que vai acontecer se nós buscarmos o conhecimento. Olha, diz assim, ó, para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e por aí vai, ó, conhecimento, domínio próprio. Então, se você quer domínio próprio, você não vai conseguir sem conhecimento. E se você quer perseverança, você não vai conseguir sem o domínio próprio. E por aí vai. Então, qual o desafio de alcançar as nossas metas comportamentais, que são as nossas metas de caráter, de transformação? Então, o primeiro desafio é que exige esforço diligente. O segundo é que esse esforço tem que ser contínuo. Ele não pode ser de uma hora para outra. Ele tem que ser, ou comecei agora, eu vou até o final de semana. Não, ele é contínuo. É para toda a nossa vida. E depois, o nosso crescimento espiritual, ele não vem naturalmente. Não é natural do ser humano crescer espiritualmente. É natural do ser humano crescer em estatura física. Mas crescer até financeiramente exige esforço. Quanto mais espiritualmente. Agora vamos falar sobre a segunda meta para concluirmos a nossa reflexão. Falamos sobre as metas comportamentais, que são as de caráter, que é uma transformação de caráter que precisamos para que a nossa vida espiritual cresça. E agora vamos falar sobre as metas funcionais. E aí nós vamos falar um pouco sobre a igreja, sobre o congregar, as metas funcionais. A igreja, ela é um corpo com muitos membros. Assim como o meu corpo, eu tenho o braço, o antebraço, as mãos, eu tenho o pé, a cabeça, são membros do corpo. A igreja da mesma forma. E cada membro é importante, nenhum dele é desimportante. Se eu tirar o dedinho do meu pé, ele vai fazer falta. Então, se uma pessoa que se acha pequena, se ela não estiver no corpo da igreja, no corpo, fazendo parte do corpo de Cristo, na nossa igreja, ela vai fazer falta. Então, cada membro tem a sua função. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao 5. Vocês podem ler. E cada membro deve fazer a sua parte. Não é porque eu sou o dedinho do pé que eu não tenho a minha parte a cumprir. Se eu não tivesse, eu nem estaria aqui. Eu não teria nem o dedinho do pé. Então, cada membro, por menor que ele se sinta, ele é importante. Ele precisa estar ali. Ele deve exercer a sua função. E a igreja cresce à medida que cada membro faz a sua parte no corpo de Cristo. Agora, existem igrejas paradas, estagnadas, e hoje nós vivemos isso, nós vivemos uma igreja parada espiritualmente,
uma igreja onde pessoas esporádicas crescem espiritualmente, mas não a igreja em si. Você vê? Você vê a sua igreja crescendo espiritualmente? Por que a igreja não está crescendo espiritualmente? Por que a igreja está parada? Porque falta eu e você estabelecer as nossas metas espirituais. E existem, e por existir essas igrejas estagnadas espiritualmente, nós somos contaminados e contaminamos os outros a não ter nenhuma disposição a nenhum projeto espiritual, a nenhum projeto material. Enfim, nós não temos ânimos. E para Deus, nós precisamos ter tempo. Nós temos tempo para fazer muitas coisas, mas não temos tempo para Deus. Para Deus, nós precisamos ter tempo de sobra, mas nós temos tempo de sobra para muita coisa, menos para Deus. Agora, se nós invertermos isso e não ter tempo para as nossas coisas materiais e termos tempo de sobra para Deus, já pensou na sua vida por esse ângulo? Você acha que seria uma coisa surreal? Você acha que você passaria fome? Você acha que você não alcançaria os seus objetivos? O que você acha? Coloque aqui no chat. Se você virasse a sua vida, virasse os seus objetivos e ficasse sem tempo para fazer as suas coisas, mas com tempo de sobra para Deus. Coloca aqui no chat que eu quero ver. O que você acha que aconteceria com a sua vida? Então, como membros do corpo de Cristo, nós devemos crescer. E nós temos que encontrar e desenvolver a nossa função única no corpo de Cristo. Não diga que você não tem dom, que você não tem talento. Deus te fez com um propósito. Deus não criou ninguém com nenhum propósito. Ninguém que não tivesse uma função e que não pudesse exercê-la no corpo de Cristo. Para algumas pessoas pode ser a pregação esse dom. Para outros pode ser o silêncio. Para algumas pessoas pode ser a limpeza, esse dom. Para outros pode ser a organização. Para alguns pode ser cantar. Para outros pode ser visitar. Para uns pode ser discipular. Enfim, qual o seu dom? Onde você se encaixa? Coloque aqui no chat onde você se encontra, onde você se realiza dentro do corpo de Cristo, fazendo parte desta igreja. Então nós devemos utilizar os nossos dons no serviço de Deus. Aqueles que ministram, está escrito, faça conforme os oráculos do Senhor. Aqueles que servem, sirvam com a força que Deus te dá. Agora nós usamos os nossos dons para quê? Nós temos que usar os nossos dons para a glória de Deus. Se eu canto, eu tenho que cantar para a glória de Deus. Se eu falo em público, eu tenho que falar para a glória de Deus. Se eu limpo, eu tenho que limpar para a glória de Deus. Se eu visito, eu preciso visitar para a glória de Deus. Mas como assim visitar para a glória de Deus? É que muitas vezes a gente vai na casa de alguém e faz uma visita social. Ah, eu visitei fulano para, fiz uma visita. Mas é uma visita onde a gente sorri, a gente brinca e tudo mais. E mal se faz uma oração com a pessoa. Então, se for visitar, visite para a glória de Deus. Porque, infelizmente, milhares de pessoas estão enterrando os seus dons, os seus talentos, como diz na parábola, e o terão que prestar conta a Deus no dia do juízo. Já pensou nisso? Quem não cresce espiritualmente é reprovado por Deus. Paulo, lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12 a 14, para finalizarmos a nossa reflexão, diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornardes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática,
tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sim, meus irmãos, as metas espirituais devem fazer parte da nossa vida, elas existem. E você pode começar este ano, você pode daqui para frente determinar uma meta, sair do leitinho e determinar o alimento sólido, buscar o alimento sólido. Nós poderíamos falar de um montão de exemplo aqui, mas vamos falar sobre um exemplo básico que nos dá um homem de muita fé que está escrito na Bíblia, Daniel. Nem vou ler a história porque você conhece. Qual a meta diária de Daniel? Orar 3 vezes ao dia. Agora eu pergunto para você, qual a sua meta diária de oração? A meta de Daniel fez com que ele vencesse coisas enormes. Se pararmos para pensar quão grandes vitórias Daniel teve, ele orava 3 vezes ao dia. E você? Quais as metas você vai definir daqui para frente? Qual desafio nós precisamos fazer para nós mesmos para alcançar? Quais são esses desafios funcionais? Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos acordar. Estamos dormindo e Deus vai pedir conta de cada um de nós a falta de desenvolvimento que nós estamos tendo hoje. E isso é resultado da indiferença ou da preguiça. Infelizmente é. E nós estamos nos frustrando cada dia mais através de pensamentos, de nós mesmos, pensando que nós não vamos alcançar, mas é atingível. Precisamos ser honestos conosco mesmo. Na verdade, no dia do juízo, Deus revelará se nós fomos honestos ou não. E não com as pessoas, não apenas com as pessoas, mas conosco mesmos. Está você se enganando, achando que está tudo bem? Achando que apenas estar aqui na igreja online é suficiente para estar bem espiritualmente? Agora, quantas metas espirituais eu preciso fazer? Assim como as metas materiais. Não são muitas. Você não precisa estabelecer uma lista gigante. Você não vai chegar lá. Estabeleça uma. Faça como Daniel. Vou orar 3 vezes ao dia. E quando aquilo se tornar algo fácil de você cumprir, o que era difícil agora vai se tornar fácil, estabeleça outra meta. E como eu vou alcançar esses objetivos? E assim a sua vida espiritual vai crescendo. Como lemos para iniciar o culto desta noite, Mateus capítulo 28. Portanto, vão. Deus pede que nós vamos. Simplesmente vamos. Vão e façam discípulos. Ele dá a receita certa. Então nós precisamos ir, nós precisamos escolher ir, fazer discípulo, batizar. Uma outra meta, fácil será de cumprir? Eu tenho certeza que nenhuma meta é fácil de cumprir. Se fosse fácil, não seria meta. Mas é possível de cumprir. Quando bem estabelecida, quando os objetivos são bem determinados, são bem especificados. Então pense nisso. Para este ano que estamos iniciando, quais são as minhas metas espirituais? No fim do ano, avalie a sua vida espiritual. Ora, mas qual capacidade eu tenho de avaliar a minha vida espiritual? É só você ver. Se você, no ano anterior, o que você fez e o que você está fazendo agora, assim você tem condições de avaliar. Nosso crescimento espiritual exige sim estabelecimento de metas. E como indivíduos, nós devemos
ter as nossas metas comportamentais, as nossas metas funcionais, também as nossas metas congregacionais, porque congregar faz parte também. E tanto indivíduos como congregação, nós devemos ter metas similares de crescimento. Então, meu amigo aqui está, meu irmão está fazendo ano bíblico, não vou fazer não, porque senão ele vai dizer que eu estou imitando ele. Nosso crescimento, nós temos o mesmo objetivo. Um corredor, para alcançar a sua meta de ser o primeiro lugar na corrida, ele precisa correr diariamente. Um outro corredor, para alcançar a sua meta de ser o primeiro lugar na corrida, ele também precisa correr diariamente. Então, se temos um objetivo em comum, nossas metas são similares. E à medida que alcançamos nossas metas como indivíduos e como igreja, Cristo será glorificado. E nós vamos nos tornar mais semelhante a Jesus. Nós vamos realizar o desejo que Ele quer que tenhamos na nossa vida, que é crescer espiritualmente. E para isso nós precisamos definir e lutar por nossas metas comportamentais, que é a de caráter, por nossas metas funcionais, que é onde nós exercemos os nossos dons, por nossas metas congregacionais, que é onde nós estamos junto com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, nos ajude para que nós tenhamos a inspiração certa para definir as nossas metas espirituais. Deus abençoe você e a sua família. Amém. Há momentos na jornada ao seguir Jesus que claramente vemos sua luz. Tantas vezes circunstâncias consigo entender, compreendo como Ele me conduz. Mas quando escurecer, não havendo mais respostas, confiarei. Ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhar. Quando nuvens nos rodeiam, avisando o temporal, e o vento frio soprando sem cessar, logo torna-se o motivo para a angústia e o sofrer, e pensamos que o Senhor bem longe está. Mas no temporal é que vamos pôr em prova nossa fé. Ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai
Agradecemos ao Senhor, nosso Deus, e agradecemos também a Raquel Lage por nos ter apresentado essa mensagem tão oportuna e especial. Nós queremos agradecer a todos vocês por essa oportunidade, por estarmos juntos adorando o Senhor na beleza de sua santidade. Nesse momento, nós vamos dobrar os nossos joelhos e teremos a última oração. Amado Pai, agradecemos ao Senhor por estar aqui conosco. Agradecemos ao Senhor por nos dar a receita certa para o nosso crescimento espiritual. Amém. Eu te peço, Senhor, que abençoe cada pessoa que está aqui conosco, abençoe a mim, ao meu bem, a nossa família, abençoe a família de cada pessoa que está aqui, para que possa estabelecer suas metas espirituais e que possam crescer espiritualmente. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado oportunidade de crescimento, o Senhor tem nos dado o Espírito Santo diariamente para nos auxiliar na nossa jornada. Eu te peço que nos ajude a tomar posse desse presente que o Senhor nos tem dado, antes que seja tarde demais. Perdoa-nos de tantas vezes em que deixamos a nossa vida espiritual por último lugar, mas nos ajude a colocar ela em primeiro lugar, que seja o nosso único objetivo, a termos tempo para Ti e não termos tempo para fazer os nossos afazeres materiais. Perdoa-nos dessas falhas, ajuda-nos a fazer sempre a Tua vontade, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assim, em nome de Jesus, está concluído o culto dessa noite, que o Senhor nos abençoe sempre. Amém. Não saia daí, que agora eu quero deixar com você os nossos recadinhos. Primeiro, você já sabe que todas as sextas-feiras, às 19h30, nós temos o programa Lição Interativa. Se você ainda não assistiu, se você está assistindo esse vídeo nesse momento e nunca participou da lição interativa, coloque na sua agenda, sexta-feira às 19h30, com o nosso amigo, nosso irmão, âncora do programa Lição Interativa, Luzirley Azevedo. Você não pode perder, a lição está incrível, é uma lição especial sobre a carta de Paulo aos Romanos, tem sido um alimento diário, tem sido uma bênção na vida do povo de Deus. Então, sexta-feira, 19h30, você não pode perder. No sábado, você sabe, nós temos a lição do pequeno pesquisador, da lição da ESI, a escola reformista infantil, começa às 9h. E às 10h30 nós temos uma palavra poderosa no culto divino. Você não pode perder, você, sua família, são todos convidados para esse momento de adoração no sábado, a partir das 9h. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até o próximo culto.